Olá, nós estamos no ar com o Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é sarampo. Para isso nós recebemos aqui no estúdio o médico infectologista Dr. Rafael Elias Faria. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom, doutor, sarampo é algo que tem causado muita preocupação. Na época, quando eu estava na minha infância, se falava muito, mas ao longo dos anos foi se perdendo isso, e eu acho que se perdendo até esse hábito de prevenção, contra o sarampo. Foi isso que fez voltar tudo isso, doutor? Realmente, o sarampo é uma doença que ele se mantém, em algumas regiões do mundo, principalmente continente europeu, continente asiático. Então, em outras regiões do mundo, o sarampo ainda está presente. E no Brasil, o sarampo é uma doença que estava erradicada praticamente, porque a vacinação era muito forte. E se foi perdendo realmente essa importância da vacinação, principalmente das crianças, porque é uma doença que ela é fatal e ela é muito grave, principalmente abaixo dos 5 anos de idade. Então, realmente essa perda da vacinação é que trouxe de volta a circulação do sarampo no nosso meio, claro, de casos importados, e com uma baixa campanha vacinal, com uma baixa vacinação das pessoas, faz com que a gente tenha a circulação desse vírus, e a circulação desse vírus faz com que a gente tenha a volta da doença nas pessoas suscetíveis, ou seja, nas pessoas não vacinadas. No Brasil chegou a zerar os casos de sarampo e ele realmente voltou importado? Isso, sempre que tínhamos casos, eram casos importados, ou pessoas que iam para o exterior, lá tinha a circulação do vírus e haviam contato com esse vírus e traziam a doença, mas a doença era bloqueada com esse caso, ou às vezes um ou outro caso secundário bem esporádico, porque a rede toda a população estava protegida com a vacinação. E o que se viu ao longo do tempo agora é que há bolsões de pessoas suscetíveis ao sarampo por uma baixa vacinação. A vacinação, ela é realmente a principal forma de prevenir? A vacina é a principal forma de prevenção. E o mais importante, a vacina ela deve ser feita com 1 ano de idade da criança e com 15 meses. Então, com 12 e 15 meses. E depois a pessoa fica protegida por toda a vida. E a campanha do Ministério, ela vem para reforçar a campanha até os 49 anos de idade. Por quê? Porque se viu que as pessoas, por todo esse período, deixaram de se vacinar. Então, quem não sabe se foi vacinado, não tem a história, não tem cartão de vacinação, então ela tem dentro desses grupos populacionais agora a indicação também da vacina. Não tem problema vacinar de novo, caso ela já tenha vacinado e não lembre? Não tem problema nenhum. Mas se as pessoas de 1 a 29 anos que não sabem se foram vacinadas, elas devem receber 2 doses. Se ela lembra, eu já fui vacinado uma vez, vai receber 1 dose. E de 30 anos a 49 anos, se ela não lembra que foi vacinada, ela vai receber 1 dose. Por quê? Porque com isso a gente consegue proteger as pessoas que não lembram, que não sabem se foram vacinadas, E com isso também a gente evita a disseminação, havendo índices, casos com a doença, a gente consegue proteger a população ao redor também, porque de uma pessoa com sarampo, ela pode transmitir para 16 a 18 pessoas que estejam sem imunidade. E é uma doença que, de cada 10 pessoas que estão suscetíveis, que a gente fala que são pessoas não vacinadas e que podem pegar a doença, se tem um caso no meio de 10 pessoas, a chance é de 9 pessoas pegar o sarampo. Então, é uma doença altamente contagiosa e que a gente tem que ter essa preocupação e com a prevenção, que é a vacina, Então, a vacina é, sim, a principal barreira que se tem para evitar a disseminação da doença. Bom, depois a gente volta a falar também sobre os métodos de prevenção, mas agora para o pessoal entender também a importância de se vacinar, e a gravidade que é a doença. O que é o sarampo? O que ele causa no organismo? Então, o sarampo ele é causado por um vírus, o vírus do sarampo. E esse vírus ele tem uma predisposição a fazer como se fosse um quadro gripal, com tosse, com coriza, um quadro respiratório associado, febre, e diferente das outras doenças, algumas exantemáticas também vão ter a característica daquele vermelhidão no corpo que aparece ali pelo 3º, 4º dia de início do quadro, e tem esse vermelhidão no corpo e uma conjuntivite também. E a grande preocupação, principalmente nas crianças, são o quê? Os quadros respiratórios, então fazendo uma pneumonia pelo vírus do sarampo, que ocorrem entre 1 a 20 casos de 1000. Então,
tem uma incidência alta de pneumonia nessas crianças e também sequelas otológicas, né, auditivas. Então, o fato desse vírus ter essa predisposição para o aparelho otológico, né, para a audição, a pessoa pode ficar com uma sequela para toda a vida. Né? Por quê? Porque esse vírus vai lá, ele destrói, né, e em torno de 10 casos em cada 1000, a pessoa pode ter esse dano aí por toda a vida e ficar com uma sequela em virtude do sarampo. Quadros mais graves também pode ocorrer, onde esse vírus penetra no cérebro e faz uma encefalite, né, e pode levar ao coma e óbito, e também um risco de óbito por si só, por todas essas complicações aí da doença. Os sintomas, basicamente, de início são bem característicos da gripe mesmo. Isso, um quadro mais respiratório, como se fosse gripe, mas diferente de uma gripe, tem esse quadro aí de um vermelhidão no corpo, né, um rasgo cutâneo aí ligado ao sarampo, manchas ao redor da mucosa oral. Chega a ser semelhante ao da catapora ou não? Porque a catapora é mais A catapora feridas, vai fazer, né, as feridinhas, né, com bolinhas de água. Seria mais um vermelhidão, como se fosse uma rubéola, né, que o pessoal pode conhecer um pouco melhor, tipo uma alergia disseminada, né? E que às vezes preserva as palmas das mãos e dos pés, mas por todo o corpo, né? E o quadro respiratório também como uma das complicações, podendo também fazer essa complicação aí de sistema nervoso central. O sinal de alerta é realmente essas manchas no corpo, ou uma febre mais alta já é um sinal de alerta? Então, como toda e qualquer doença, né, e principalmente pensando em criança, o estado geral da criança é sempre muito importante, mas na suspeita a gente, hoje em dia, como é uma doença erradicada no Brasil, mas que tem alguns bolsões aí que tem uma transmissibilidade um pouco maior, a gente tem que pensar sempre no ponto de vista epidemiológico, onde está tendo caso, onde não está tendo, e sempre pensar na suspeita agora, que a gente não tinha mais essa suspeita porque não circulava mais o vírus. Mas o que vai chamar mais atenção para pensar em sarampo diferente das outras é realmente esse quadro aí, essa mancha no corpo. A conjuntivite também é bem característica, assim como algumas manchas específicas na mucosa oral. O doutor falou, tem que também prestar atenção aos locais, né, onde tem mais casos. No Brasil é São Paulo, né? São Paulo, né, está com focos aí da doença, né, de grande disseminação, e Santa Catarina, que é a nossa realidade aqui, nós temos alguns casos que a gente chama importados, né, casos que vieram de navio estrangeiro, né, de uma tripulação, e também casos oriundos de São Paulo com uma transmissão também secundária a esses casos. Chegou a ter uma transmissão dentro de Santa Catarina. Dentro de Santa Catarina, mas sempre com esse vínculo do caso originário de São Paulo. Agora, para um país onde já zeraram, já está um número muito alto, né? A gente percebeu ali no mês de setembro, nos últimos boletins divulgados pelo Ministério da Saúde, mais de 4 mil casos, né, no país. Isso. Fora os que estão em investigação, né? Isso. Há uma grande preocupação, porque realmente é um número que assusta. É claro que sarampo já chegou a matar milhões de pessoas, né? E haviam epidemias aí a cada 2, 3 anos, e com isso a mortalidade muito alta, principalmente de crianças, já chegou a ser uma das principais causas da mortalidade em menores de 5 anos. Então há essa preocupação, principalmente com as crianças, com esses bolsões aí desprotegidos, e por isso a campanha do Ministério da Saúde em favorecer a vacinação, né, de todas essas populações, e inclusive alguns estados, como é Santa Catarina também, se falou da dose zero. Então, aonde há circulação do vírus e essa preocupação maior, as crianças de 6 meses a 11 meses e 30 dias, 29 dias, elas estão sendo vacinadas independente da dose dos 12 meses e dos 15 meses. Já para a gente poder, como a gravidade, a mortalidade é maior em menores de 5 anos e principalmente menores de 1 ano, que estão desprotegidas, né, há essa campanha de poder trabalhar a vacinação nessas crianças aí de 6 meses a 11 meses de vida, antes mesmo da dose do calendário, que é com 12 e com 15 meses. Para caso a doença realmente se espalhe, já estão... Evitar que ela se espalhe, na porque, verdade. havendo a circulação do vírus, essas crianças que não foram vacinadas ainda estão suscetíveis. Então, estando suscetíveis, a gente viu de cada 10, né, suscetíveis, 9, né, havendo um caso, elas têm esse risco de pegar com uma gravidade de um quadro pulmonar, ou de um quadro até com sequela auditiva ou sequela neurológica. Então a gente tem que ter essa preocupação de, se eu tenho uma maneira de proteger, eu vou antecipar um pouco para, havendo a circulação do vírus, eu conseguir proteger esse grupo populacional.
Crianças são mais suscetíveis a até um ano de idade, elas não têm a vacinação ainda como forma protetora. Elas passam, os anticorpos da mãe às vezes passam, mas também há uma queda ao longo a partir do momento que a criança nasce, então não há uma proteção definitiva. A vacinação, sim, vai trazer essa proteção para a criança. Tem também nessas campanhas de vacinação outros grupos, né, de público-alvo aí de certas idades. Tem ali até os 29 anos, né? Isso é por conta também tem muitos casos dentro dessa idade? O que explica isso? É mais para pegar as pessoas que sabidamente não se vacinaram, que não lembram mais, e fazer um reforço, né? Porque é uma época onde realmente o pessoal foi deixando mais de lado. É porque se estima que ao longo dessas décadas aí houve uma queda e também para talvez estimular o sistema imune também dessas pessoas a estarem mais ativos contra o sarampo, né? Então, há 30 anos atrás, que havia uma grande circulação, essas pessoas tiveram contato, né, com o vírus, né? E a partir daí, com a erradicação da doença, não houve mais a circulação do vírus e só campanhas vacinais. Então, com isso a gente consegue favorecer a vacinação nesses grupos, né? Bom, doutor, no Brasil ali, você até comentou que já milhares de pessoas já morreram por conta da doença. Esse ano, 4, né? Então, tá voltando. Pelo menos até setembro eram, né, nos últimos boletins divulgados ali pelo Ministério da Saúde, 4 mortes. Realmente é uma doença muito grave? Leva à morte com muita facilidade? Ou o que pode ter agravado a situação? Além daquela sequela, né, auditiva, de quadros graves neurológicos, em crianças a principal causa da mortalidade está relacionada realmente à pneumonia ou até uma encefalite, né, e é daí levando ao óbito. As crianças por si só, nos extremos de idade, elas têm maior gravidade em alguns quadros, né, e isso também favorece o sarampo por ser realmente um vírus que tem uma alta letalidade ou morbidade em relação às sequelas, em relação a esses quadros aí que fazem um quadro pulmonar realmente bem intenso, favorece a gravidade e com isso a mortalidade também. Estima-se que a cada 1.000 casos, né, a mortalidade vai girar entre 1 a 2 casos a cada 1.000, né? Então, é uma mortalidade que não é baixa hoje para um conceito de medicina avançada que se tem com todos os recursos, né? E ainda mais uma doença prevenível. A mortalidade deveria ser 0. Por quê? Porque se temos como prevenir, a gente evita, né, as mortalidades ou a própria morbidade, que seria a consequência, né, dessas doenças, trazendo às vezes uma sequela, um dano ao paciente. Bom, doutor, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, depois do intervalo a gente volta mais, falando mais a respeito também de prevenção, né, para a gente evitar essa proliferação da doença. A gente volta já. Estamos de volta hoje falando sobre sarampo, que é um caso muito importante para a gente voltar à discussão. Afinal, no Brasil não existiam mais casos de sarampo, né, anos atrás, e hoje já está até comum, né, doutor? Infelizmente, que a gente possa voltar a zerar isso, né? Verdade, o sarampo ele voltou, né, a circular no Brasil por pessoas que foram ao exterior em áreas que têm a circulação do vírus e vindo até o Brasil, né, pessoas suscetíveis ao sarampo que não foram vacinadas ou não tiveram sarampo anteriormente. Essas pessoas podem, em contato com essa pessoa com sarampo, adquirir o vírus e estar doente, né, com o sarampo e a partir daí também transmitir para outras pessoas. Bom, e como é que é a transmissão, doutor? Né? Porque no caso de quando não tinha mais no Brasil, fui para um outro país, enfim, saí, como é que eu posso ter adquirido lá? Eu preciso ter contato com outra pessoa doente? Então, uma pessoa com sarampo, ela pode transmitir a 16 a 18 pessoas ao seu redor que estejam suscetíveis ao sarampo por não ter sido vacinado ou por não ter tido sarampo anteriormente.
essa pessoa que está doente com sarampo, ela tem secreções respiratórias, né? Então ela tosse, ela espirra, né? Ela fala, e são principalmente essa transmissão de fala com gotículas, né? Que são transmissíveis no ar, né? E a pessoa pega como se fosse uma gripe. E precisa estar muito próximo da outra pessoa? Em geral, um contato mais próximo, mas o sarampo também ele tem uma característica de aerosolizar a sua partícula, e às vezes ela ficar por alguns minutos também no ar. Não é tão comum, mas é mais comum uma transmissão mesmo por gotículas, né? Que é uma transmissão de 1 metro de distância de uma pessoa para outra. Mas de cada 10 pessoas que tiveram contato, 9 podem ficar doentes, se forem suscetíveis. Então, a doença que, ao mínimo contato, ela sim tem o poder de infectar essa pessoa e de causar a doença. Então, isso que preocupa, porque se há pessoas suscetíveis, né, diferente da gripe, que não, de cada 10 a gente vai ter 2 a 3 que vão ficar doentes, no caso do sarampo não, tem uma 90% das pessoas suscetíveis com a possibilidade de ficarem doentes, né, com sarampo. Então, por isso a grande preocupação. E eu estando com sarampo, quando que eu estou transmitindo? Do quadro clínico, que é aquele quadro respiratório, né, uma dor de garganta, tosse, espirro, uma coriza, um quadro mais intenso como se fosse quadro gripal, além da conjuntivite e de lesões específicas na boca, essa pessoa que está transmitindo, ela transmite quando? O vermelhidão no corpo, ele aparece 4 dias antes, eu já estou transmitindo, e fica até 4 dias depois desse vermelhidão, então um período de 8 dias. E até fazer o diagnóstico do sarampo, às vezes se passa por um quadro gripal até aparecer o vermelhão no corpo, e talvez as pessoas entender que isso possa ser sarampo, né, ou até o quadro de conjuntivite. Então, por 4 dias antes desse vermelhidão no corpo, a pessoa já está transmitindo, e muitas vezes achando que é um quadro gripal. Então, por isso que essa pessoa, ao longo dos 8 dias, ela pode transmitir no seu contato, né, em torno de 16 a 18 pessoas que possam estar suscetíveis, e daí eu poder disseminar a doença e fazer bolsões realmente de surtos, ou até mesmo uma disseminação localizada, e talvez até ultrapassar territórios, né? E se faz algum trabalho, como por exemplo em outras doenças, como a meningite, né, por exemplo, que se faz um trabalho de bloqueio, quando se descobre que a pessoa se dá o diagnóstico não é sarampo, e realmente ela passou uns dias, já estava com a doença, pode ter transmitido para algum familiar, se faz algum trabalho de bloqueio? Sim, o sarampo também, ele é uma doença de notificação compulsória, né? Então há um trabalho da vigilância epidemiológica, onde a notificação, onde houve a suspeita, há uma notificação num sistema nacional, a partir daí startam as vigilâncias do município e do estado, e conforme esse caso índice, se avalia quem teve o contato e se avalia o histórico vacinal para ver se há necessidade realmente de vacinação dessas pessoas, porque o objetivo é, a partir de um caso que possa estar transmitindo às demais pessoas, que a gente consiga bloquear com a vacinação. Claro que a vacina também tem um tempo para ela ser eficaz, né, até a pessoa produzir anticorpos, mas a partir do momento que eu sou vacinado uma vez, né, no caso com 2 doses, no caso do sarampo, eu consigo ter uma imunidade em definitivo por toda a vida. Então, por isso que as campanhas elas estão focando em pessoas que não foram vacinadas ou que não sabem se foram vacinadas e se receberam pelo menos 1 dose ou 2 doses da vacina, que aí vai mudar esse contexto da vacinação. Reforçando, né, a vacina ela está indicada para as crianças menores de 12 meses, ali de 6 meses a 12 meses, como a dose 0, naqueles locais, naqueles estados onde há uma circulação do vírus. No calendário nacional de vacinação, a criança deve receber aos 12 meses de idade e aos 15 meses. Então, com 1 ano e 1 ano e 3 meses, ela vai fazer 2 doses e com isso vai estar protegida por toda a vida. As pessoas de 1 ano a 29 anos que não lembram se foram ou não vacinadas ou não tiveram sarampo, elas vão receber 2 doses da vacina, né? E as pessoas de 1 ano a 29 que lembram ou que têm a comprovação de 1 dose devem fazer a 2ª dose conforme é o calendário vacinal. Dos 30 anos aos 49, se a pessoa não lembra que foi vacinada, ela vai fazer 1 dose da vacina para estar protegida, e com isso a gente
consegue bloquear até os 49 anos de idade, que é onde a gente tem um período onde a circulação do vírus ela foi menor e com isso a gente tem uma maior segurança dessa população. O doutor reforça bem aí, né, que se a pessoa não fez a vacina, porque se ela já fez, realmente tem a garantia, ela está imunizada por toda a vida? Se ela sabe, né, tem certeza nunca que fez. É 100%, mas a imunogenicidade da vacina ela é próxima disso, né? Então por isso que a gente fala que ela é duradoura, sim. Então por isso que é só aos 12 e aos 15 meses de idade, depois não se faz mais por toda a vida, porque a partir do momento com contato com o vírus do sarampo, a gente está protegido, o nosso corpo cria anticorpos. Diferente do vírus da gripe, que é um vírus que ele é mutante, né? Ele consegue se modificar ao longo dos anos. E a gente tem que mudar essa vacinação conforme esse vírus circulante ou não. E a gripe também tem uma característica que essa proteção que a gente tem no nosso corpo, essa imunoglobulina, essa célula de defesa, no caso da gripe ela perdura ali com um pico de 9 meses até um ano e meio. Por isso que a gente tem que fazer anualmente a vacina da gripe, mesmo sendo a mesma cepa do vírus. A gente perde essa defesa específica para o vírus da gripe ao longo dos anos. Por isso que se faz todos os anos, além do vírus também ter uma mutação. Então, são duas causas que a gente deve fazer a vacina da gripe anual. No sarampo, não. O sarampo a gente faz a vacina uma vez, no caso 2 doses, e estamos protegidos por toda a vida. E no caso de a pessoa já ter tido sarampo, a catapora que é o mais comum, que as pessoas falam, já tive catapora, nunca mais voltei. As pessoas lembram por causa das lesões, no caso da catapora, né? Mas o sarampo pode ter de novo ao longo da vida? O sarampo também, tendo sarampo uma vez na vida, a pessoa está protegida, né? Assim como a vacinação, o ter a doença prévia, no caso do sarampo, a pessoa está protegida por toda a vida também, porque já foi exposta ao vírus, o corpo produziu a sua defesa, que são as imunoglobulinas, que circulam no nosso corpo, está lá numa célulazinha de memória, que a hora que ela entrar em contato com o vírus, vai reativar e com isso vai desencadear todos os mecanismos protetores para a pessoa não ter a doença. Se ela já teve, precisa, né, não se vacinou quando criança, depois teve o sarampo. Depois de ter o sarampo, ela se vacina? Não precisa mais vacinar. E, independente da história vacinal, a pessoa teve o sarampo, ela não precisa mais se vacinar. Doutor, e como é o tratamento, né? Ele é em casa, a pessoa precisa ficar no hospital, como é que funciona? Então, em geral, o tratamento é um tratamento sintomático, que a gente fala. Na verdade, os médicos vão lançar de medicamentos para tratar sinais e sintomas conforme o paciente está. Há alguns critérios de gravidade, né, que vão chamar a atenção do médico para ver se ela precisa ficar sob os cuidados hospitalares de algum apoio hospitalar ou não. Mas, em geral, as pessoas, as crianças, elas podem ter a complicação respiratória. 1 a cada 20 crianças pode ter uma complicação respiratória, como a pneumonia, né? 1 a cada 10 pode ter complicações auditivas, né? E podendo ter sequela por toda a vida. Então, conforme essas complicações que estão tendo, né, ou de audição, ou pulmonar, ou uma encefalite, que seria mais sério a nível do sistema nervoso central, aí sim, essas complicações que aí o médico vai determinar se é uma complicação mais séria para ficar internado ou não. Não há um tratamento específico, né? Se fala até reposição de vitamina A em crianças, que pode diminuir a morbimortalidade, mas de tratamento específico para o vírus não existe. O que tem realmente é o tratamento desses sinais e sintomas, né, da pneumonia ou dessa encefalite, né, que é deixar o paciente melhorar e dar um suporte de vida a ele quando é um quadro mais grave, até o seu corpo diminuir a inflamação, e diminuindo a inflamação essa pessoa começa a melhorar, né, as suas células começam a se renovar e com isso melhorar todo esse quadro, tanto respiratório ou otológico. Claro que o quadro da audição às vezes pode ficar uma sequela irreversível, né? Então se trata os sintomas do paciente e se faz essa prevenção com pessoas que tiveram contato caso não estejam imunizados. É isso aí, não tem nenhum tratamento ou medicação, vamos usar o medicamento para diminuir o risco ou para tentar diminuir a complicação da doença. É o corpo mesmo que ele vai reagir e ao mesmo tempo a gente vai usar medicamentos e suportes para poder tirar o paciente desse quadro agudo e poder restabelecer a sua saúde. Mas claro, né, já chegando ao fim da nossa entrevista também reforçando, né, doutor, dá para evitar tudo isso com a prevenção? É isso aí, a principal medida que se tem, e aí cabe novamente a gente reforçar a população,
a vacinação é o principal método que se tem de prevenção. Ela está disponível na rede pública gratuitamente. Esses grupos aí que nós citamos são importantes, são prioritários, e os pais, principalmente, cuidar com essas fake news aí em relação aos riscos da vacinação. Então, se falava de paralisia infantil, se fala de outras doenças, e nós temos as vacinas que podem sim proteger quanto ao sarampo, e é uma doença que a gente viu que pode trazer sequelas, principalmente auditivas, assim como uma mortalidade de 1 a 3 casos em cada 1000. Então, é uma mortalidade que a gente pode evitar com a vacinação. E a vacinação é também uma situação de saúde pública, né? Até de um problema social, né? E eu me protegendo, eu estou protegendo a comunidade, a população. Então, se todos estiverem protegidos, o vírus não circula, e com isso a gente faz um mecanismo de barreira aí populacional, né? Exatamente. Doutor, infelizmente a gente vai acabando a nossa entrevista. Eu espero que a gente tenha esclarecido muito o pessoal que está em casa, né? E quem não se vacinou ou tem dúvida se vacinou, vale a pena ir até um posto de saúde e se imunizar, né, doutor? Isso, procurar uma unidade de saúde, né? As unidades de saúde, algumas têm sala de vacinação, e lá vai encontrar um profissional capacitado e habilitado para poder dizer à pessoa se ela precisa ou não uma dose de reforço ou 2 doses de reforço, ou com o próprio calendário vacinal ali atualizar, e não só para sarampo, mas também lembrar da importância da vacina e de todas as vacinas do calendário nacional de vacinação, né? As crianças, elas nascem desprotegidas, e a gente tem algumas maneiras de poder protegê-las. Uma delas é a vacinação. Tá certo. Obrigada, doutor. Até a próxima, né? Com certeza virá mais vezes aqui no programa. Estamos à disposição. Um abraço. Obrigada. Bom, gente, a gente vai encerrando o Primavera Saúde de hoje. Aproveita que você está parando aí, saindo de frente da TV. Separa a sua carteirinha de vacinação, procura, já vai até uma unidade de saúde, dá uma olhada se está tudo em dia. Se não encontrar a carteirinha de vacinação, vai até a unidade de qualquer forma e procura se informar a respeito disso, sobre a vacina do sarampo e tantas outras que de repente você não está imunizado e não sabe, né? Vale a pena a gente reforçar isso e se prevenir cada vez mais. A gente vai ficando por aqui, voltamos na semana que vem falando mais de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera. Até lá!